Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu ouvi um amém? Amém. De novo. Amém? Escutei não. Amém. Isso, bem alto. Escutei daqui agora. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso devocional em nome de Jesus e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Jesus querido Santo, porque o Senhor é o nosso guia e o Senhor endireita nossas veredas. Pai, orienta-nos neste devocional através dele para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que venhamos aprender mais de ti, Senhor. Que venhamos, Jesus amado, pôr em prática também tudo quanto estamos a aprender de ti, nas nossas próprias vidas, primeiramente, para que através de nossas vidas, outras vidas vejam a tua glória sobre nós. Senhor, que os nossos corações estejam alinhados ao teu. A nossa mente venha a ser como a tua mente, ó Cristo. E que venhamos ter um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Pai, forja em nós o teu caráter. Dê a nós, Senhor Jesus amado, mais uma chance. Pai, com teu Espírito Santo, venha ministrar em nós rica e abundantemente. Que venhamos nós diminuirmos para que o Senhor cresça. E que o Espírito Santo de Deus venha iluminar todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, cada área das nossas vidas. E que ele venha lançar os seus raios alegres, arrancar toda a raiz podre, toda a raiz que não presta e trazer novas talhas cheias de água viva, a água viva do Senhor, que venhamos transbordar do teu Espírito e sermos cheios de ti. Ó Senhor, muda a nossa história, muda a nossa sorte, assim como fizestes com Jabes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos aprender 5 lições da oração de Jabes. Amém? Vocês conhecem a história de Jabes? Jabes, ele era um homem que nasceu marcado pela dor. A mãe dele sofreu muito. E naquela época era comum dar um nome que correspondesse a algum sentimento que estava se passando naquele momento. E o sentimento que ela tinha naquele momento era a dor do parto. Então, o que ela fez foi nomeá-lo de Jabes, porque com dores o tive. Mas o Senhor mudou a sorte dele. Ele não tinha sorte, ele não tinha nada, mas ele fez uma simples e curta oração, que foi o suficiente, porque o Senhor abriu o céu e derramou bênçãos sem medida sobre a vida dele. Vamos aprender mais sobre isso? Como podemos estar falando com Deus e fazendo as mesmas orações? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Abençoa-me e amplia as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males
e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Faça você também essa oração agora. Vamos lá? Falem o seu nome. Eu vou falar o meu. Você fala o seu nome. Eu, Elialda, te invoco, ó Deus de Israel, dizendo: Senhor, abençoa-me e amplia as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E eu sei, Senhor, que tu vais atender ao meu pedido. Amém? Contexto. Em meio a uma longa lista genealógica no livro de Crônicas, encontramos a breve e poderosa história de Jabes, um homem marcado pela dor desde o nascimento. Seu nome significa dor ou sofrimento. Apesar disso, ele não aceitou que essa fosse sua identidade final. Jabes se destacou por buscar a Deus com fé e ousadia, fazendo uma oração curta, mas cheia de propósito. Seu clamor foi tão significativo que Deus o ouviu e o atendeu. Mesmo em meio a tantos nomes, Jabes é lembrado por sua fé e por sua oração. Número 1. Você não é definido pelo seu passado ou nome. O nome de Jabes foi dado por causa da dor do parto, o que naquela cultura significava uma marca sobre sua identidade. Porém, ele escolheu não se conformar com essa história. Lição: você pode ter começado a vida com dor, muitas rejeições, perdas ou traumas, mas isso não precisa ser o seu fim e nem vai ser em nome de Jesus. Em Deus há recomeços, reconstruções. Sua identidade está em Cristo, não na opinião dos outros ou nas marcas que você tem do passado e que tem agora. Você é mais do que o que disseram sobre você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. 2. Podemos orar com ousadia e fé. Jabes não fez uma oração tímida. Ele pediu bênçãos grandes e expansão. Ele não teve medo de desejar crescer. Lição: muitas vezes achamos que não devemos pedir muito a Deus, por medo de parecer egoísmo. Mas vocês sabem, né, que Deus sonda o nosso coração, né? Então, peçam sim, peçam extravagantemente. E vai caber a Deus fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas Jabes nos ensina que podemos sim orar com ousadia. Se nosso coração estiver alinhado com a vontade do Pai, Deus ama responder a orações corajosas e cheias de fé. Buscar a presença de Deus é essencial para a caminhada. Jabes pediu que a mão de Deus estivesse com ele, ou seja, ele não queria bênçãos
sem a presença de Deus. Ele fez igualzinho a Moisés fez. Se o Senhor não for comigo, eu não sairei daqui, não me deixe sair daqui, Senhor. Então, uma lição é ter sucesso, influência ou recursos sem a presença de Deus é vazio e perigoso. O que sustenta o nosso crescimento não são as conquistas, mas a presença contínua de Deus em nossa vida. Nunca deseje estar em um lugar onde Deus não esteja com você. 4. Peça proteção contra o mal e a dor. Ele clamou para ser guardado do mal e da dor. Jabes sabia que a jornada da vida traz perigos, mas também sabia onde encontrar refúgio. Lição: a vida cristã não é isenta de lutas, mas temos um Deus que nos protege. Podemos e devemos pedir livramento. Muitas dores são evitadas quando caminhamos com sabedoria e sob a direção do Espírito. A oração é o nosso escudo. 5. Deus ouve e responde orações sinceras e alinhadas com o coração dele. A Bíblia é clara e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Jabes não era uma figura de destaque ou liderança, mas sua fé o fez notável. Lição: você não precisa ser famoso ou influente para ser ouvido por Deus. O que chama a atenção do céu é a sinceridade, a humildade e a confiança. Ore com fé, mesmo que pareça simples. Deus vê seu coração e responde com graça. A fé sincera move o coração de Deus. Reflexão: a oração de Jabes nos ensina que não somos definidos pelo nosso passado e nem pelo presente que passamos de lutas, mas pelo Deus a quem buscamos. Mesmo com um nome marcado por dor, ele clamou com fé, pediu direção, bênçãos e livramento e foi atendido. Isso nos lembra que podemos orar com ousadia, confiar na presença de Deus e crer que Ele transforma histórias. Talvez hoje você precise fazer a mesma oração. Senhor, abençoa-me e guarda-me do mal. Deus continua ouvindo orações sinceras. A sua história pode mudar quando você decide entregar tudo a Ele. Vamos orar em nome de Jesus? Repita assim comigo. Senhor meu Deus, assim como Jabes, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde e cheio de fé. Abençoa minha vida, amplia meus horizontes e guia cada passo do meu caminho. Que a Tua mão esteja comigo, livrando-me do mal e de toda dor. Transforma a minha história, renova minha força e me ajuda a viver segundo o Teu propósito. Eu confio em Ti, Senhor, e creio que Tu ainda respondes orações sinceras. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém.